E essa investigação, infelizmente, que eu vou dizer, infelizmente, se essa investigação não contar com uma qualidade da vítima diferenciada, talvez você não vai ter ferramentas disponíveis. E esse processo de maturação é natural para todos os delegados que vão chegando na polícia? Ou às vezes uns chegam mais rápido? Não, pode ter intercorrências, pode ter Mas intercorrências. o normal é. Para mim foi muito Pô, importante. acho que Por sim. que foi importante? Para me fazer como profissional de segurança de homicídio. Porque quando eu fui chamado para o caso Marielle, eu lembro bem que o doutor Rivaldo, que era o chefe de polícia à época, ele deu uma entrevista, e isso está no livro. Eu retratei essa passagem quando ele diz assim, perguntado para um repórter, por que ele estava colocando o doutor Geniton como delegado da Marielle. Ele disse porque ele é um delegado completo. Isso está público, é só olhar. É, E de legal. fato, o que ele estava dizendo, ali? Eu era um delegado de delegacia de homicídios que tinha vivenciado muita coisa nas várias camadas. Delegado adjunto, delegado assistente e delegado titular. Porque nós estamos falando da morte da Marielle em 2018, eu já estava com 3 anos de DHBF. Então eu estava muito preparado. Estava pronto. Então era a pessoa certa no lugar certo, né? Então, assim, fui presenteado, né, vamos dizer Como assim, é que era o nome com esse do momento. que Doutor Rivaldo Barbosa. doutor Ivaldo Barbosa? É. Foi muito O caso da perspicaz. Marielle foi em 2018, mas aí você foi se preparando e você teve casos também emblemáticos que eu estava lendo, que foi o daquela menina, daquela senhora que foi assassinada no Recreio, saída da academia, Uhum. Ana Lúcia Neves. A Ana Neves, Ana É, Neves. se eu não me engano, o marido dela é parente do Tancredo Neves, né? Perfeito, perfeito. E também teve da Patrícia Alcioli, que é a juíza lá de Niterói, né? Sim. Esse caso da juíza foi muito notório, todo Todos os mundo. dois foram É muito. muito importante essa pergunta, sabe, pelo seguinte, é, hoje o mundo já fala, o Brasil está bem embrionário, já fala em ciência policial. Já é essa coisa em construção, né, de a atividade policial eh, se transformar em ciência, né? Alguns países já avançaram bem, como Portugal, Espanha, e a gente está começando a caminhar nessa direção. Mas, hoje, como a gente ainda não conseguiu tornar uma ciência policial, hoje a atividade policial ela é sobretudo e prevalentemente ela é empírica. O que é empírica? A gente vai experimentando, a gente vai buscando soluções para os desafios colocados e a gente vai aprendendo. Vai tudo na prática, né? A gente vai praticando, a gente vai aprendendo. Por isso que é importante um profissional que se forma completo, porque ele vai amealhando experiências. Então, quem sou eu hoje? Eu sou produto numa instituição de tudo que eu vivenciei. Então, quando eu chego em Marielle, eu tenho experiências vivenciadas dentro dessa investigação de homicídio. Tão complexas quanto, né? Sim, eu tive outras oportunidades em que eu pude testar métodos, ferramentas, e estava lá um caso que estaria à minha disposição ali para eu colocar em prova essas ferramentas. Porque também tem o seguinte, no Brasil, por mais que você queira enfrentar uma determinada investigação, se essa investigação, infelizmente, que eu vou dizer, infelizmente, se essa investigação não contar com uma qualidade da vítima diferenciada, talvez você não vai ter ferramentas disponíveis. Entendi o que você Não quis sei se dizer. vocês quiseram, não Eu sei se entendi. vocês conseguiram entender Eu o que eu entendi. quis Eu dizer. entendi. Dependendo A da vítima. qualidade da vítima, algumas ferramentas vão estar disponíveis. E esse não é o ideal. O ideal é que as ferramentas estejam disponíveis independente da qualidade da vítima. Porque, para mim, e aprendi isso em 9 anos investigando homicídio, não há vida diferente da outra. Toda vida importa. Esse é meu lema, sempre foi na delegacia de homicídio, em cada caso que eu peguei. E o caso Marielle, evidentemente, pela qualidade da vítima, assim como foi Patrícia Scioli, assim como foi Ana Neves, as ferramentas estavam disponíveis. Estariam disponíveis para que eu pudesse testar. É interessante você lembrar do caso Ana Neves, porque tem uma técnica que nós utilizamos na Marielle que nós inauguramos na Ana Neves. Tem várias técnicas utilizadas na Marielle que já tinham sido testadas no caso da Patrícia Scioli. Tá? Então é uma repetição. Você vai experimentando, vai dando certo, e outras que são novidades. Que os casos grandes vão abrir também essa janela para você
amplificar outras ferramentas que normalmente você não conseguia. Por exemplo, o caso Marielle, desde o início nós já sabíamos que não íamos resolver como normalmente nós resolvemos os casos, porque não tinha testemunha presencial, os indivíduos não descem do veículo, não tinha câmera que pegasse a execução, mesmo que tivesse, eles não descem, eles tomaram todos os cuidados para não ser reconhecidos. Por exemplo, um dos autores é cheio de tatuagem. Se ele coloca a tatuagem para fora, seria um elemento para a gente tentar identificá-lo. Mas isso não teve, não ocorreu. Então, desde o começo, a gente sabia que ia ter que lançar mão de ferramentas inovadoras. E foi assim que a gente conseguiu alcançar os autores. E aí eu estou falando de investigação de telemática, coisa que nenhum caso ainda tinha tido força para mover os poderosos das grandes empresas de internet. O que é telemática? Eu não sei, mas a galera também não sabe. Na verdade, até então, até o caso Marielle, só se fazia investigação tentando colocar na cena do crime alguém que tivesse se comunicado através de um telefone, por exemplo. Se você pegar o caso da Patrícia e fizer um paralelo com o caso Marielle, e não sei se vocês se recordam, a resolução desse caso foi amplamente divulgada no Fantástico. Por isso que eu vou contar aqui. Sim, Então não é segredo para ninguém, né? ok. A investigação à época conseguiu quebrar as antenas receptoras, as antenas estações rádio base, e identificar os autores em frente ao fórum. Eles se comunicaram em frente do fórum. Quando nós quebramos as antenas, a gente localizou eles ali. Mas a gente só conseguiu localizar eles ali porque tinha uma linha de investigação. Tinha uma linha de investigação que confirmou eles ali. Não era para eles estarem ali, senão para o cometimento do crime, né? Então, essa técnica foi usada na Marielle, na investigação da morte da juíza. Só que percebam, essa técnica foi utilizada em 2011. Marielle morre em 2018. Em 2011, o que era o aparelho telefônico celular? O que era? O que nós fazíamos com ele? Só ligava. Nós falávamos com ele. E só isso. A gente se comunicava. Então, quando eu pedi uma quebra de sigilo para saber para quem o indivíduo ligou ou quem ligou para ele, eu recebia os horários que ele ligou, para quem ele ligou e tal. E só isso. Era ligação. A gente falava através do trânsito de voz. Eu transitava a voz. Quando eu pegava o telefone e ligava para alguém, o meu telefone se comunicava com a estação rádio base. Isso deixava registrado um vestígio, que é a comunicação, quem está ligando, quem está recebendo. Quando chega agora na morte da Marielle, quando eu pego o extrato de uma conta, eu não tenho mais trânsito de. Ninguém mais usa o telefone para se comunicar. O que eu estou tentando dizer? É outro momento. 7 anos depois, essa técnica não dá certo mais. Por quê? Porque as pessoas não transitam voz, elas transitam dados. Quando eu vou ligar hoje, eu uso o WhatsApp. Eu não uso a minha conta telefônica, lá da Claro, da Vivo, não. Eu uso a minha conta de dados, GPRS. Então, é a internet que está se falando. Deixa vestígio na estação rádio base, mas é outro tipo de trabalho. Entendi. E aí, para além disso, onde as empresas de telefonia elas têm que me dar um dado que elas não estavam acostumadas a dar, elas piraram, tanto que a gente conta no livro um momento que a gente chama todas as operadoras para a gente definir com eles como seria o trabalho. Se o caso da Patrícia foi novidade, quebrar antena, e nunca antes a gente tinha quebrado, Foi a primeira vez foi a também. primeira vez, nenhum juiz daria uma quebra de antena, vamos dizer aqui com todas as letras. Nenhum juiz daria. Mas naquela situação, pela qualidade da vítima, foi dado. E ali inaugurou um novo momento numa investigação policial. A partir daquele momento, está aberta a possibilidade de você quebrar uma antena inteira. Quando você quebra uma antena inteira, você vasculha a vida de todo mundo que se comunicou ali. Por isso que os juízes eram tão reticentes em abrir essa possibilidade. E aí, quando chega na Marielle, essa quebra já não funciona mais e a gente já sabia. E a gente já sabia que, e eu já tinha testado na Baixada Fluminense, a gente já sabia que as operadoras estavam com muita dificuldade de dar esse dado, né, logisticamente falando. E a gente se reuniu com eles, a gente enfrentou junto, isso durante a investigação. Porque aí vocês têm que enfrentar não só a operadora, mas como a empresa de aplicativo, né? Que fornece aqueles dados também. Exatamente, porque É aí isso também? você tem, na verdade, na internet, você não tem agora só a operadora de telefonia. Você tem a empresa
a empresa de aplicação da internet. Que Isso daí aí. é Google, é Microsoft, É. é Apple, aí sim. Então, para além da gente quebrar a antena para ver a pessoa entrar na internet, que aí ele vai usar um login e um IP, eu agora estou falando de chamar a Google para o problema, chamar o Instagram para o problema, chamar a Microsoft, chamar um aplicativo qualquer para o problema e tentar vasculhar alguém do meu interesse dentro de uma investigação. E essa é a grande novidade. A grande novidade do caso Marielle é a telemática. O que é a telemática? É todo aquele conteúdo armazenado e transitado na internet. Dados de Dados. internet. Dados de internet. Tudo isso é telemática. Aprendemos mais um. E hoje, o telefone não se usa mais para falar como ao tempo da Marielle, da Da Patrícia. Hoje é um computador de bolso. Tá tudo ali.